Eu não era feliz neste mundo, com o meu coração sofredor. Hoje Cristo transformou minha vida e a minha alegria é louvar ao Senhor. Quantas vezes sofri acalado, sem saber que havia solução. Pois Jesus cura e salva as pessoas, nos dá alegria e sua proteção. Hoje eu canto pra louvar a Jesus que veio me salvar. Hoje eu canto pra louvar a Jesus que veio me salvar. Preenchi o vazio que existia dentro do meu pobre coração. Aceitei Jesus na minha vida e a Ele dedico a minha adoração. Se você ainda não encontrou alegria no seu coração, entregue a sua vida a Cristo, nele encontre a sua solução. Hoje eu canto pra louvar a Jesus que veio me salvar. Hoje eu canto pra louvar a Jesus que veio me salvar. Glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos nesse momento. Poderoso Deus e eterno Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós chegamos à Tua presença nessa noite. Queremos Te agradecer, ó Deus, por ter nos abençoado até aqui. Obrigado, meu Pai, pela vida. Obrigado, meu Pai, pela saúde, pela família que nos destes. Muito obrigado, Senhor, pelo cuidado, pelo zelo que o Senhor tem pela nossa família. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Ó Pai, colocamos nossas vidas nas Tuas mãos, a vida dos nossos familiares, dos irmãos da igreja, e Te pedimos, Paizinho querido, que cuida de cada um, Senhor. Eu sei que o Senhor tem um cuidado especial com cada um, Pai, e é em nome de Jesus que eu Te peço, Paizinho querido, cuida, guarda, livra, proteja. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, é que eu Te peço. Também coloco em especial a vida do Nino na Tua presença agora, Pai. Ó Deus, eu sei, eu confio, Senhor, que o Senhor pode tocar nele nesse momento e livrar ele de todo o mal. E é em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que eu Te peço agora, meu Deus. Vai de encontro a ele naquele hospital e com a Tua mão curadora, toque, Pai, e que os médicos possam achar, encontrar o que está incomodando, o que está perturbando, o que está tirando ele do sossego, o que está mantendo ele naquele hospital. E é em nome de Jesus que eu Te peço agora, meu Deus, toca nele e livra ele de todos os males. Também coloco em especial o tio Zeca nas Tuas mãos agora, Pai. Ó Deus, sabemos que ele está, acho que na 5ª ou 6ª quimioterapia, e o Senhor tem cuidado, tem dado força para ele até agora, tem dado resistência, Senhor amado. E é em nome de Jesus que nós Te pedimos agora, Senhor. Dá, Senhor, muita força e que o corpo dele possa, meu Deus, ter uma boa aceitação dos remédios. E também que ele possa, meu Deus, superar tudo isso e voltar à sua vida normal. Em nome de Jesus, eu coloco todos os doentes nas Tuas mãos agora e Te peço, Paizinho querido, que toca, Senhor, e cura, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu coloco, Senhor, o pastor nas Tuas mãos e Te peço, meu Pai, que venha tocar na vida dele. Derrama sobre ele a Tua unção e a Tua graça, Pai, e que ele possa, meu Deus, fazer o Teu trabalho com muita unção, com muita ousadia. Ó Deus, eu Te peço em nome de Jesus, tome conta das nossas vidas,
e capacite-nos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Vai, missionário! Seja você, querido e amado irmão, também um missionário. Todos nós podemos ser missionários, né? Não precisamos que alguém nos consagre, porque nós já somos consagrados por Jesus para fazermos missões. Amém. Claro que você passa por um cerimonial quando você se intitula missionário, mas ouça bem, você vai entender. A Igreja de Jesus no trabalho de missões, cada um faz sua parte para a obra não parar. Um canta, o outro prega, outro dá um glória a Deus, outros com o joelho no chão, colabora com a missão do Evangelho de Jesus. Vai, missionário, evangelizar, existem muitas almas para resgatar.
nós ainda vamos louvar com um hino de adoração, né? Nós aqui fizemos um louvor a Deus, mas agora vamos adorar a Deus. Há uma diferença, uma pequena diferença entre o louvor, louvando, exaltando o nome do Senhor, e também fazer a adoração. Vamos lá, missionária, qual é o hino que nós vamos cantar? Corinho? Adoração, pode ser um dos nossos mesmo aqui, de nossa autoria mesmo. Sem problema. A não ser que você queira cantar. Um passo à frente. Pode ser? Vai. Isso mesmo. Não deixe, irmão, passar mais um apelo. Em oração, o pastor chamando está. Não lute contra a vontade do Senhor, pois amanhã talvez tarde será. Jesus está sempre nos dando chance. Irmão, tu sabes, o amanhã não te pertence. Ele pode restaurar seu coração e perdoar os teus pecados para sempre. Entregue agora a tua vida a Jesus e deixe tudo que se passou para trás. A tua vida para Jesus é valiosa e só com Ele pode se encontrar a paz. Não se envergonhe de dar um passo à frente, pois este passo você dá para Jesus. Na minha vida isso não foi diferente, foi desta forma que aceitei a Jesus. Tenha coragem, meu amigo, nesta hora, quando o Espírito Santo falar contigo, tu vais sentir a presença do Senhor, e Jesus Cristo vai ser teu melhor amigo. Entregue agora a sua vida a Jesus e deixe tudo que se passou para trás. A tua vida para Jesus é valiosa e só com Ele pode se encontrar a paz. Entregue agora a tua vida a Jesus e deixe tudo que se passou para trás. A tua vida para Jesus é valiosa e só com Ele pode se encontrar a paz. Amém? Bem, glória a Deus. Esse é o Jesus ao qual nós servimos, ao qual nós louvamos e adoramos. E te convido a fazer o mesmo. Amém? Vamos chegar um pouquinho mais aqui. Que maravilha, né? Nós podermos louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor Jesus. Missionário, é contigo, né? A Rosane Link. Boa noite, pastor. Que Deus abençoe. Boa noite, missionária Maria de Lourdes Link. Amém. Boa noite, minha querida. Deus abençoe. A Maria Ivone está assistindo. Um grande abraço. Era, né? Sim. A gente pulou aqui. Ele é muito sensível, né? Então, Iva Hirsch está assistindo. Iricemia Elegna também assistindo, o Alexandre Alberto, vamos lá. Aí vamos puxando aqui, a Viviane Alberto está assistindo, vamos lá.
Damásio Espinosa, Deus abençoe. Nossa irmã, já mencionei aqui. Vou pegar meu telefone aqui também posso. A Renita Miller, um grande abraço, Anite. Deus abençoe vocês. Vamos pegando aqui. Nós precisaria alguém para nos ajudar aqui, né? Para copiar esses nomes, né? E agora nós estávamos cantando. Os nomes vêm sempre os mesmos aqui, ó. Eles pulam, né? Vamos lá. A Maria Ivone já mencionamos. Trau de Schenwald já foi falado também, né? Grande abraço, Deus abençoe. Eraci Kronbauer, Deus abençoe. Também vi aqui o Nelson Pufa. Eu vi o nome do nosso irmão Nelson Pufa também. Deus abençoe. Missionária vai tentar achar aqui os nomes para nós poder saudar os nossos irmãos. Amém? Glória a Deus. E se você não foi mencionado, digite qualquer coisa ali que vai aparecer aqui que nós vamos falar o teu nome. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos o maior prazer em anunciar o nome das pessoas que nos assistem, que estão conosco, que estão nos assistindo, porque nós estamos aqui para louvar ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor, mas também precisamos refletir e precisamos meditar na palavra para juntos aprendermos, né? Iswald Weber, boa noite, estou assistindo, né? É assim mesmo, é assim que tem que fazer, tem que escrever ali que nós já vamos lendo, né? A Maria Ivone, já falamos. Isso. Cromo foi esse também? Já deu, né? Sim. Glórias a Deus. Gedir de Almeida está assistindo, um grande abraço, Deus abençoe. Eu não gostaria de pular aqui, né? Porque senão a gente vai deixar ver aqui. Isabel Miller também, não falamos, está nos assistindo, Deus abençoe. Nelson, falamos. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte, né? Você que está assistindo, digita qualquer coisa ali, manda uma mensagem, faça qualquer coisa. Se quiser fazer uma pergunta, pode fazer. Se quiser citar um versículo bíblico, pode citar. Escreva qualquer coisa aqui que nós vamos mencionar o seu nome. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a palavra de Deus? Amém? Esse que é o interessante para nós no dia de hoje, né? É o dia de nós estudarmos a palavra de Deus e então nós queremos que você também esteja conosco e abra sua Bíblia no livro de Romanos. Livro de Romanos. Capítulo 1, a partir do versículo 16. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 16. Glória a Deus. Nos diz o seguinte a palavra de Deus. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. Glória a Deus. Importante. Vamos lá então. Seguindo aqui. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Um grande abraço, colega Andréia, né? Andréia Antocheves Carvalho. Um grande abraço para a Andréia, né? Deus abençoe. Vamos em frente com a nossa leitura então aqui, porque nos diz no versículo 22 do livro de Romanos, do capítulo 1, diz o seguinte: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes,
e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então veja bem, a palavra de Deus, muitas vezes as pessoas querem ouvir textos bonitos, né? Leituras maravilhosas, onde se fala de milagre, onde se fala de prosperidade, mas às vezes não querem ouvir uma admoestação ou uma exortação, porque nós estamos aqui para transmitir a palavra de Deus. E por que muitas vezes o Espírito Santo faz com que nós focamos em determinados versículos da palavra de Deus, ou em determinados textos, para que nós realmente possamos levar ao conhecimento da humanidade, para que a humanidade não se perca. Como já dissemos por muitas vezes, Deus tem chamado a todo o ser humano. Deus chamou a todos e chama a todos para o seu reino. Porém, não é todos que chegam ao reino de Deus, porque cada um tem o seu pensamento e o seu livre-arbítrio. Eu costumo dizer que as pessoas, cada um crê naquilo que quiser. E por quê? Porque Deus deu um livre-arbítrio. Então pode crer no que você quiser. Você pode confiar no que você quiser. Você pode escolher o que você quiser. Por quê? Porque você tem um livre-arbítrio. Quer dizer, Deus te deu essa liberdade. Deus nos faz a sua imagem e semelhança com a esperança de que nós fôssemos realmente nos inclinar a buscar esse Deus para a nossa vida e para termos em nós esse Deus. Como Jesus faz aquela oração maravilhosa ali no Evangelho de João, pelos seus discípulos, ele diz: Pai, eu quero que eles sejam um de nós. Mas a humanidade, às vezes, ou na maioria das vezes, ela se inclina para o mal. Enquanto Deus não muda a sua essência de benignidade, de amor, o homem, ao contrário, procura sempre se inclinar ao contrário. O homem procura sempre fazer ao contrário. Por que será que a carne do homem, ela sempre está propensa ao pecado e não à espiritualidade? Então Deus nos dá essa palavra maravilhosa, que é uma carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Isso agora estamos falando do Evangelho, estamos falando do Novo Testamento, o Evangelho neotestamentário, né?
Porque nós temos, sempre repito, a Escritura Sagrada, que é o Antigo Testamento, e temos o Evangelho, que é o Novo Testamento. Então, a Bíblia, ela é composta por 66 livros, mas temos os livros do Antigo Testamento e temos o Evangelho. O Evangelho, a Boa Nova, o Evangelho neotestamentário, que é o Evangelho que é válido para nós, para a nossa salvação. Por quê? Porque Deus deu o seu Filho para morrer por nós, e este recebeu da parte de Deus todo o poder e autoridade. Então, aqui está uma comprovação, ou está uma aprovação daquele que morreu por nós, aquele que deu a vida por nós, aquele que ressuscitou e está junto de Deus, junto ao Pai, para intervir por nós. Então, Jesus orienta aqui, através do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, a escrever para que nós tenhamos essa orientação, para que não paire nenhuma dúvida, para que ninguém possa depois dizer, bom, eu não sabia. Eu quero dizer que você precisa ouvir a palavra de Deus para ter esse conhecimento. Você precisa participar da palavra de Deus. Porque não podemos brincar com a salvação. Porque brincando com a salvação nós podemos perder muito. São grandes coisas que poderão serem perdidas se nós não ficarmos atentos à palavra de Deus e não aceitarmos essa palavra de Deus em nossas vidas. Então veja bem, ele diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Por que primeiro do judeu e do grego? Primeiro foi o povo judeu, que era o povo de Deus. Mas com a morte sacrificial de Cristo, Cristo abriu o leque para que as outras nações, os outros povos, também pudessem se direcionar para Cristo e buscar em Cristo a salvação. Então ela não é uma coisa que vai acontecer automaticamente. Você precisa realmente se esforçar para buscar esta salvação em Cristo. E daí ele nos dá esse recado, dizendo, olha, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá de fé. Mas como você vai exercitar uma fé se você não tem o conhecimento da palavra de Deus? Não vai querer me dizer, eu sei que porque você crê em Deus, que existe Deus, que você já tem fé. Não, não é isso. A fé, ela abrange uma proporção muito maior. A fé, ela vai muito além da crença em Deus, porque crer em Deus, o diabo também crê. Crer em Jesus, o diabo também crê. Mas ele é nosso adversário, ele é nosso inimigo. Então, você precisa começar a raciocinar de uma forma diferente e começar a olhar com os olhos espirituais, ouvir com os ouvidos espirituais e não somente com os ouvidos carnais, e deixar que seu coração absorva a palavra de Deus. E quando seu coração absorve, você vai transmitir do seu coração para a mente tudo o que apraz a Deus e jamais aquilo que abomina a Deus. E aqui ele nos traz então, a partir do versículo 18, uma abominação diante de Deus. E nós sabemos que Deus, ele quer que nós sejamos obedientes. Jesus quer que nós sejamos obedientes. Então ele diz a idolatria e depravação dos gentios. A depravação, a idolatria, ela é uma constante na vida do ser humano. E o ser humano, ele não se dá em conta muitas vezes como ele está caído espiritualmente e inclinado para essa depravação e também para a idolatria. Por muitas vezes se fala, se repete aqui sobre a idolatria,
que eu já falei tantas vezes. A idolatria não é somente a adoração a homens denominados santos. A idolatria vai muito além disso. É lógico que esses também faz parte da idolatria, sim, mas a idolatria, ela vai além disso. A idolatria, às vezes, é em materiais. A idolatria, às vezes, é em determinadas pessoas. A idolatria pode ser até, como eu já citei, até inclusive escrevi no meu livro, ela pode ser até em uma denominação religiosa. A idolatria, ela não tem limite, ela pode estar em qualquer objeto, pode estar no ser humano, como eu já disse. Então nós precisamos ficar atentos para que nós não façamos ou cometemos essa abominação diante de Deus. Ele diz, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. É algo que muitas vezes é difícil para nós explicarmos para as pessoas, porque tem alguns que cauterizaram na sua mente e no seu coração, quando ouviram que alguém em determinado momento falou que Deus é amor e, portanto, então posso fazer tudo porque Deus me ama e não tem problema nenhum. Deus ama o pecador, mas você precisa entender que o pecado te separa de Deus. E o pecado faz com que você perca a salvação. Então é lógico que Deus é amor, mas as pessoas pegam isso como um álibi, dizendo que Deus é amor e, portanto, então eu posso fazer as coisas do meu jeito, conforme eu posso satisfazer a minha concupiscência carnal, com depravações, e que vai ficar tudo ok, vai ficar tudo bem. Não, não é assim que funciona. As coisas diante de Deus funcionam de outra forma. O homem pode criar a sua ideologia, ele pode criar a sua doutrina, mas a ideologia e a doutrina de Deus, ela é permanente, ela permanece. E ele não muda, como eu tenho dito. Deus permanece sendo Deus. Ele vai continuar sendo Deus. E para Deus, a prioridade é a obediência. E nessa obediência, automaticamente, quando você obedece a Deus, você vai ter a ética, você vai ter o respeito, você vai ser uma pessoa que não vai praticar coisas, como diz aqui, injustas, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Quantas injustiças são praticadas nesse mundo terreno? E como? Você não quer que Deus se ira com isso? Ou a Bíblia está sendo maldosa com nós, ou a Escritura está sendo maldosa com nós, está dizendo que a ira de Deus se manifesta sobre toda a impiedade. Eu creio na palavra de Deus, eu creio na Bíblia. Então, a minha fé, como nós lemos anteriormente, ela depende de eu crer na palavra ou não. Eu crer na Bíblia Sagrada ou não. Então, se eu tenho fé, eu vou crer na palavra. E a palavra está me dizendo que Deus se ira quando nós praticamos injustiças, quando nós cometemos impiedades. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem. E claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Nós olhando para a criação, para a natureza, nós vamos entender o poder de Deus. E eu volto a repetir e insistir. Eu sei que tem pessoas que não gostam. Eu vou voltar a insistir. Não há ciência que vá se sobressair acima da palavra de Deus. A ciência não é exata. Ela até pode ajudar em determinadas questões em determinados momentos, mas a ciência ela é uma coisa confusa.
ciência, em determinado momento, nós escutávamos médicos falando que você não pode comer o abacate, porque o abacate é tão gordo que você faz até inclusive sabão do abacate. De repente muda tudo e diz, não, você tem que comer o abacate. Ele te faz bem para a tua saúde. De repente a ciência dizia que você não pode comer chocolate. De repente vem outros, não, você tem que comer. Você precisa, tem um chocolate que é bom e esse você precisa comer. A ciência se contradiz. Esta sim se contradiz. A Bíblia não. E eu já preguei bastante sobre a questão Bíblia, porque é algo que eu defendo, é a palavra de Deus. A Bíblia não vai se contradizer, mas a ciência sim. A ciência vinha alertando o povo para que até o ano 2020 nós estaríamos praticamente sem água doce no planeta Terra. Olha, estamos em 2021 e não faltou água doce. Agora já se jogou para frente, lá para 2050. E eu quero dizer que só fala uma bobagem dessas quem não lê a palavra de Deus, porque eu tenho fé e creio na palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus. Se eu não crer na palavra de Deus, eu serei um mentiroso dizendo que eu creio em Deus. E muitos rezam o credo apostólico e falam e dizem todas essas palavras em vão, porque acreditam naquilo que eles ouvem através da mídia. E uma mentira contada 10 vezes, ela aos poucos vai se tornando verdade para estas pessoas que não têm uma visão espiritual e não têm uma audição espiritual. Nós precisamos buscar conhecimento e entendimento. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nos diz, Deus falando, ele diz, meu povo sofre porque lhes falta o conhecimento, lhes falta o entendimento. Então, por que o povo sofre? Porque o povo acredita em mentiras. Volto a repetir, falei na abertura que cada um acredita no que quiser. Você tem um livre-arbítrio. Eu falava essa semana, alguns acreditam que uma estrela é cheia de pontas, como se desenha no papel. Você acredita nisso? Eu não. Alguns acreditam que o homem foi na Lua. Eu não. Alguns dizem que o homem foi na Lua, levou semente e trouxe semente. Então, alguma coisa está errada na ciência. Ou o estudo da atmosfera e a termosfera e coisa está errada, ou a ida do homem à Lua não está correta. Ali sim há um contraditório, porque uma coisa não fecha com a outra. Só para nós começarmos a entender de que nós precisamos ter um conhecimento da palavra de Deus e automaticamente nós vamos adquirindo conhecimento em todas as áreas da nossa vida. Mas eu quero ir adiante. Quando diz porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Eu falei no culto de domingo, porque eu falei para a igreja no domingo, e quero repetir hoje. Existem vídeos rodando por aí, daquela organização das famosas feministas, dizendo que a Bíblia foi escrita por machistas, né, por homofóbicos. E aí eu simplesmente citei um livro da Bíblia. Poderia citar outros versículos, mas citei somente um livro, para que uma pessoa que fala uma coisa dessas, não vou nem dar nome para essa pessoa, que chega ao ponto de falar que a Bíblia foi escrita por machistas. Não, porque Deus, ele determinou, em determinado momento, o homem foi colocado como cabeça da família. Então, claro que ele vai
estar mais vezes citado aqui do que a própria mulher. Porque era assim. Porque a palavra diz que Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça da família. Então, eu só citei o livro de Esther. Uma pessoa que fala uma coisa dessa, dizendo que é livro de machista, eu fiz uma comparação, ou pelo menos eu chamei a atenção, que Esther foi uma grande mulher. Esther não precisou se despir, ela não precisou praticar atos obscenos, como fazem essas feministas de hoje em dia, para se tornar uma grande mulher. E uma mulher respeitada. Ela foi a mulher do rei. E o que ela pôde fazer pelo povo. Então não diga que a mulher não está sendo citada, que a mulher foi desmerecida ou desvalorizada. Não. Deus nunca permitiu isso. Apenas o homem é um representante, como um cabeça da família, é que dirige as coisas, porque por ser fisicamente uma pessoa mais forte, por ser ter um posicionamento diferente, porque os planos de Deus para a mulher eram outros, que hoje estão bastante desvirtuados. E também escrevi isso no meu livro, se quem quiser ler, pode estar à disposição. Eu nunca vendi um livro, eu sempre doei os livros que eu escrevi, que eu estou escrevendo, estou doando, para que as pessoas possam entender. Então, nunca fale, nunca pronuncie eu vou dizer uma asneira dessa, dizendo que os escritores da Bíblia foram homofóbicos ou machistas. Eles simplesmente seguiram a regra de Deus. Eles simplesmente obedeceram a Deus. Então ele diz assim, e mudar a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por quê? Por que isso? Porque eles se desviaram. Deus, ele faz o homem, agora falo no sentido genérico, o homem é mulher, a sua imagem e semelhança, e Deus espera que este homem, essa mulher, essa criatura dele o adore. Mas eles se rebaixaram e se colocaram abaixo dos quadrúpedes. Eles se colocaram abaixo dos animais. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrar o seu corpo entre si. E aí eu quero chegar num ponto em que muitos nos criticavam no passado, e foi isso que me motivou em 2015 a escrever esse livro que eu escrevi. É um desafio até inclusive a colegas pastores ou até irmãos em Cristo que diziam, Link, olha, não mistura, você está misturando a política com o espiritual ou com a religião. As pessoas usam mais a expressão religião, que não tem nada a ver. Eu digo, o correto é usar a política com o espiritual. Então isso foi um desafio para mim, porque o Espírito Santo me deu um entendimento muito claro, muito esclarecedor, e que muitas vezes a gente não é compreendido pelas pessoas porque nós insistimos na questão política junto com a espiritual, porque elas não poderão ser segregadas. Nunca foram e jamais poderão ser segregadas. Por quê? Porque o momento em que nós somos cristãos dentro da igreja, nós temos que ser cristãos aí fora também. Se eu sou cristão na minha casa, eu preciso ser cristão no meu trabalho. Se eu sou cristão na minha casa, então se eu exerço um cargo político, eu vou deixar de ser cristão? Negativo. As coisas não podem se segregar, não podem se separar, elas têm que andarem unidas, juntas. E interessante que Deus ensinou, como eu já falei muitas vezes, o homem a votar, e como votar, 1400 anos antes de Cristo. E isso tem crentes enrustidos, enferrujados, que não conseguem captar, não conseguem entender, não sei porquê.
Por quê? Porque ainda lhes falta a conversão e a aceitação da palavra de Deus, mas que o Espírito Santo de Deus dê esse entendimento e esse clareamento. Eu estou falando hoje de uma palavra de Deus de Romanos capítulo 1, a qual nos chama muita atenção, porque se nós votássemos de uma forma errônea, nós já estaríamos proibidos de estar falando sobre esta palavra no dia de hoje. Sim, nós estaríamos proibidos de falar dessa palavra. Porque nós sabemos que nós, por enquanto, nós temos assegurado pela Constituição Federal de nos expressarmos de acordo com a palavra de Deus, pregar o que nós cremos. Hoje nós temos assegurado no artigo 5º da Constituição de fazermos isso, mas se nós tivéssemos votado de uma forma errônea e se a esquerda tivesse permanecido no poder, eles já nos teriam proibido. Por quê? Porque aqui se fala a palavra de Deus, não é do pastor, não é uma opinião do Ivo, é uma opinião de Deus, do Espírito Santo de Deus, revelando ao apóstolo Paulo e ele com a autoridade apostólica, ensinando o povo como proceder. Porque nós já vivemos sim num socialismo, estamos lutando com todas as forças, nós em oração e os nossos representantes lá em Brasília, para não ficarmos dentro desse socialismo. Então, oficialmente no Brasil não foi oficializado esse termo socialismo, mas o sistema já estava quase que todo ele com a sua forma pronta, já estava quase, só faltava lançar. E eu quero dizer para você, para que você entenda, querido e amado ouvinte, e nunca mais diga que não se pode, que os pastores não devem. É a nossa obrigação como pastores, padres, seja ele o líder que for, de falar sim sobre essas coisas na igreja, para que você nunca mais dê o seu voto para pessoas que são contrárias à palavra de Deus. Caso contrário, você não se intitule cristão, você não é um cristão, você é um disfarçado. Porque nós precisamos lutar para que nós seja sempre concedido essa autonomia sobre a pregação da palavra de Deus e o ensinamento sobre as regras de Deus, a ideologia de Deus, a doutrina de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que é o socialismo? O socialismo e o comunismo são a mesma coisa. É a mesma ideologia. O socialismo viola a liberdade pessoal. Não foi o que estava acontecendo? O nosso presidente brigando de unhas e dentes para que o povo tivesse liberdade e as pessoas que, segundo o Supremo Tribunal Federal, poderiam mandar, começaram a colocar represália nas pessoas, inclusive proibindo os cultos. Esse é o socialismo. O socialismo viola a natureza humana. Aquilo que nós estamos lendo hoje na palavra de Deus, aqui na Bíblia. O socialismo viola a propriedade privada. Por enquanto não mexeram nisso, mas a intenção é. Pode crer nisso, pode ter certeza, porque é a ideologia e é a doutrina. O socialismo se opõe ao casamento tradicional. É verdade ou não é? Por que nós lutamos tanto para que você não se incline para a esquerda, que você não vá para o lado da esquerda, que você não coloque sobre você como um representante de alguém da esquerda? Porque é isso aqui que eles querem fazer. O socialismo se opõe ao direito dos pais na educação de seus filhos. É verdade ou não é? É isso que está acontecendo ou não? O socialismo promove a igualdade radical. O que Jesus disse? O que Deus falou? Deus falou, os pobres, né? Essa desigualdade sempre vai haver, e você liberalmente você vai ajudar os pobres. Por que ele disse isso? Porque vai ter gente rica e vai ter gente pobre.
Por que Jesus disse, os pobres sempre tereis em vosso meio? Por quê? Porque sempre vai ter os pobres. E aí alguns ainda querem dizer que Jesus era socialista, né? Isso é uma piada de mau gosto. O socialismo promove o quê? O ateísmo. Para as pessoas não acreditar na Bíblia e não acreditar em Jesus. Isso o socialismo promove. O socialismo promove o relativismo. É outra verdade. Está diante de nós. E veja o 10º. O socialismo zomba da religião. Pois, de acordo com Karl Marx, a religião é o ópio do povo. O que quer dizer o ópio do povo? Quem sabe alguém já leu isso aqui, já passou, enfim, e não dá muita atenção, porque é poucas palavras, mas precisa se buscar conhecimento, entendimento. O ópio quer dizer, no sentido figurado do dicionário português, igual narcótico. Vladimir Ilyich Lenin, o fundador da União Soviética, vai mais longe. Ele foi um pouquinho mais longe. Ele disse o seguinte: a religião é uma espécie de má aguardente espiritual na qual os escravos do capital afogam a sua imagem humana na sua procura por uma vida mais ou menos digna do homem, fazendo chacota de quem crê na palavra de Deus, quem crê em milagres, quem crê que Deus tem poder. Eu acabei de ler aqui que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu li aqui que nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Fé no quê? Na palavra e em Cristo. Eu li o quê? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Quando a injustiça ela prevalece, quando se inventa mentiras, quando se faz qualquer coisa para alcançar o poder. Isso chama-se injustiça. Quando não se olha em quem você pisa para querer subir. Até pode subir, mas o tombo será muito maior. Quer dizer que quanto mais alto subir nessas situações, maior será o tombo futuramente. Então ele diz aqui, pois mudaram a verdade de Deus em mentir e honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Eu estou lendo da Bíblia, da palavra de Deus, e por isso essas pessoas, elas querem que isso aqui seja algo normal, porque a modernidade chegou. Deus não muda. Para Deus isso é antiético. Para Deus, isso aqui é uma abominação. Nós que cremos em Deus, nós vamos defender o que aqui escrito está. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se infamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Qual é a recompensa que receberam? Por que existem tantas doenças perniciosas nesse mundo? Por quê? Porque eles mudaram as coisas naturais que Deus nos deu. Ele nos fez homens, machos, nos fez as mulheres fêmeas, para que sim, juntos formassem uma junção, para que ali se conhecessem, para que ali se juntassem, casassem e gerassem filhos. Como que pessoas do mesmo sexo estão aqui, está escrito na palavra de Deus, está escrito na Bíblia Sagrada, será que precisa desenhar? Por isso que eu digo, e foi tentado por diversas vezes, mas graças ao bom Deus que nós tínhamos pessoas lá, fiéis a Deus, que não permitiram que essa lei fosse aprovada. Eles queriam sim nos calar, eles queriam nos proibir de ler a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus. Porque para eles não importa a salvação, porque quem é ateu, não crê em Deus, ele também não acredita na salvação. Mas o problema é de cada um, livre-arbítrio, né?
Então ele disse, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. E esse sentimento perverso, nós cristãos temos que ter cuidado para que ele não venha em nós. Porque daqui a pouco nós vamos começar a achar normal. E aí, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, eu vou repetir, eu gosto de repetir, para que você entenda. Você não vai poder dizer que nunca ouviu. Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. E nós temos que nos cuidar, porque se nós amolecermos, aos poucos nós vamos cedendo, e daqui a pouco você não segura mais. Você sabe como é quando você tem um filho. Você começa a dar liberdade para o seu filho, de fazer coisas que não deve fazer, daqui a pouco você não segura mais as rédeas. Você precisa segurar as rédeas curtas, até que ele tenha um juízo próprio, quando ele tem uma opinião formada, quando tem um caráter formado, aí você pode afrouxar as rédeas, porque aí ele vai poder andar por conta própria, mas enquanto isso você precisa segurar. O povo de Deus não é diferente, as rédeas precisam ser seguradas. Leia Romanos, capítulo 1. E comece a entender e olhe para as autoridades que foram postas lá para governar sobre uma nação no passado. E ainda existem hoje esparramados dentro da política. Homens devassos. Praticando todo que é tipo de iniquidade e tudo que é tipo de abominação diante de Deus. Então ele diz no 29, estando cheios de toda iniquidade, prostituição. Não preciso dizer aqui o que é prostituição, né? Malícia. Preciso dizer o que é malícia? A malícia engloba um monte de coisas, né? Até mesmo a mentira que se cria diariamente. Se faz, ainda mais agora, em época de pandemia, todo mundo sabe tudo e ninguém sabe nada. Ciência fez tudo, mas e daí? Eu estou dizendo aqui, eu não vou tomar partido nisso aí, mas e o que a ciência resolveu até agora? Avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores. Olha quanta gente murmurando. Porque tem que voltar fulano, porque não, a carne está cara, porque o gás está caro, porque a gasolina está caro. Olhe para trás. Vá lá e faça lá uma consulta. Mas não aquilo que o compadre ou a comadre falou. Vai você mesmo, faça uma pesquisa, mas uma pesquisa idônea. Vai lá e pesquise para ver quantos litros de gasolina você comprava com salário mínimo, quando aquelas pessoas estavam no poder. Quantos quilos de carne você comprava, quando aquelas pessoas estavam no poder. Para que falar tanta bobagem? E se nós, pastores, não começar a abrir os olhos, ainda vai ter os coitadinhos dos nossos irmãos que vão cair nessa rapuca, nessa cilada, nessas bobagens faladas por tanta gente ignorante, que tem preguiça de pesquisar o passado. E tem mais uma. Tem pessoas que achavam que os nossos agricultores, aqueles que trabalham de sol a sol, trabalham até horas da noite, que eles ficariam a vida toda trabalhando quase que de graça para sustentar o povo da cidade. Agora, porque o produto deles aumentou um pouquinho, aí já não serve mais. Agora já não dá mais. Precisa ter um equilíbrio, né? Precisa ter um equilíbrio. Essas pessoas, eles acham que se paga aí 20 e poucos reais um quilo de carne, mas não se dão em conta que para engordar um boizinho, uma novilha, seja lá o que for, leva 1 ano e meio. Para ganhar aí
se é bem tratado, 4 mil reais. Aí você pega 18 meses e divide por 4 mil reais. Eu digo assim, ó, o povo, em determinado momento, fica cego. Ou fica ignorante a tal ponto que não sabe o que fala. Não sabe o que diz. Ou acha um motivo para querer agredir alguém, ou até mesmo para desvalorizar o que está sendo feito de bom. É uma vergonha. Por quê? Porque não tem Deus no coração. Porque não para pensar. Pense no pobre do agricultor, os nossos irmãos agricultores. Eu já fui agricultor, eu já sei o que é isso. Chuva, faça sol, faça frio, faça calor. Eles têm que sair para ir lá tratar os bichinhos. Seja boi, seja porco, seja galinha, para produzir ovos, ou seja lá o que for. Aí o produto deles não é para valer nada. Mas se você está se queixando do salário, eu até posso dizer, não, realmente, eu acho que poderia estar um pouco... Mas não fale que está alto o preço do produto, porque é teu irmão que está produzindo. É do suor dele que está vindo isso. Isso que você está colocando na sua mesa. É do suor do teu irmão. Aquilo que você está colocando na tua mesa. Então, porque agora, quem sabe, ele vai ter um pouquinho de lucro, mas essas pessoas estão pensando no quê? No socialismo. Aquilo que nós acabamos de ler há pouco. Socialismo é o quê? É a igualdade radical. Você quer que ele trabalhe para você comer barato e está tudo bem. Eu quero ganhar bem e quero comer barato e o colono que se lasque. Vamos parar com essas coisas aí. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de mal. Quanta invenção de mal. Desobedientes ao pai e à mãe. Precisa? Acho que não precisamos falar sobre isso. Acho que não precisa. Nécios. O que quer ser nécio? Também precisa falar. Infiéis nos contratos. Precisa falar. Sem afeição natural. Irreconciliáveis. Sem misericórdia. Agora, muita atenção para o último versículo do capítulo 1 de Romanos. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, abre parênteses, olha a inteligência. Esse livro aqui faz quase 2000 anos que foi escrito, né? Abre parênteses. Que são dignos de morte os que tais coisas praticam, fecha parênteses. São dignos de quê? De morte. Que os tais coisas praticam, todas essas que nós falamos há pouco, tá? Mas preste muita atenção. Não somente os que fazem essas coisas, mas também os que consentem aos que as fazem. Quantas vezes você tem consentido? Quando você vai lá e dá um apoio para estas pessoas que fazem estas coisas, você tem uma sentença para você. Você que vai lá e apoia essas pessoas, a sentença está determinada não só para aqueles que vão fazer, mas para aqueles que consentem aos que fazem. E não é só consentir, mas também até, inclusive, ajudar. Você já parou para pensar? Em quem você está acreditando? Em quem você está apostando? Em quem você está dando credibilidade? Quem é a favor da palavra de Deus ou quem é contra a palavra de Deus? Quem é a favor disso que nós estamos falando aqui ou quem é contra isso que nós estamos falando? O que Deus pediu para fazer aqui? O que Ele estava dizendo aqui? O que Ele nos ensinou nessa noite? Leia você por conta. Romanos capítulo 1, do 16 ao 32. E você vai chegar à conclusão. As coisas
não são para ser segregadas, elas são para serem unidas, juntadas, para que você tenha um discernimento daquilo que você deve fazer para agradar a Deus. E tem mais. Anote aí, Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14. E depois não diga que foi o pastor que é tendencioso. O pastor está fazendo campanha política. Eu estou fazendo campanha para Deus. Eu estou fazendo campanha para Jesus, para que a palavra dele seja respeitada. Eu estou fazendo a divulgação da palavra de Deus para que esta seja respeitada. Então pense bem o que você vai fazer, o que você vai praticar. Para depois, quando você tiver necessidade de buscar a Deus, para que ele não faça o que ele disse aqui no versículo 18. Porque a ira de Deus, ou do céu se manifesta a ira de Deus, sobre toda a impiedade e injustiça. Quando você não quer ouvir a palavra de Deus, quando você não quer praticar, quando você não quer fazer em conformidade, você está praticando uma injustiça. Preste muita atenção. Injustiça. Quem pratica injustiça, Deus, ele está olhando, ele está vendo. E ele está nos dizendo, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade, que é a palavra de Deus, em injustiça. A verdade está posta, está dita. Agora lembre-se que ele disse, os quais conhecendo a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A palavra dele. Deus está aqui chamando a atenção, exortando para que você não pratique o que nós lemos aqui nessa noite. Que você não pratique essas abominações, essa corrupção. Que você não pratique essas paixões infames. Porque ele diz que é digno de morte os que tais coisas praticam, e não somente os que praticam, mas também aqueles que consentem aos que as fazem. Que Deus te abençoe, querido e amado. A palavra, ela vem com pimenta e sal. Mas se você quer só açúcar, você deveria ter nascido não ser humano. Porque quem gosta de açúcar, mel, é outra criatura de Deus. Nós somos a criatura, imagem e semelhança de Deus. E nós precisamos aceitar e receber o que aqui escrito está. E praticar. Para que, quando Jesus voltar, você não seja deixado para trás. Porque haverá choro e ranger de dentes. Mas às vezes pode ser tarde. Por quê? Porque você negligenciou. Porque você não quis escutar. Porque você não deu ouvidos. Que Deus te abençoe. Muito bem, pastor. Antes de fazer a oração, a Rosane pede oração. O Roque Júnior Esteves esteve assistindo. A Loure de Oliveira. A Ademar Herzog. Como é que é? Herzog. Isso, Herzog. Iria Schultz, a Úrsula Nardino, paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, a Clarice Grunewald e a Lucy Volter, do Paraná. Grande abraço a todos, né? Vamos orar ainda. Querido Deus, querido Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, chega na Tua presença neste momento, Senhor, eu quero que as pessoas que ouviram ou que irão ouvir esta mensagem, que elas, Senhor, não pensam que esta mensagem provenha de nós, mas que ela provém da Tua palavra, porque a palavra está aí, está ao alcance de cada um e todos podem buscar esse conhecimento, esse entendimento na palavra de Deus.
Portanto, somos sim defensores fiéis, somos fanáticos por Jesus e queremos sim pregar a palavra na sua originalidade. Senhor, eu quero que então o Espírito Santo toque na vida das pessoas, que elas aceitam esta palavra e começam a meditar o que tem feito até o momento, possam assim estar pedindo perdão, possam estar se redimindo, possam estar se restaurando contigo, meu Deus, para que tu possas estar abençoando. Eu sei que tu tens alegria em abençoar o teu povo, mas para isso o povo precisa se render a ti, se arrepender e buscar esse conhecimento e praticar, Senhor, aquilo que tu determinaste, a tua ideologia e a tua doutrina. Te peço por os irmãos que estão enfermos, o tio Zeca, também o nosso irmão Nino, Senhor, esteja visitando eles lá no hospital, que estão internados no hospital, e todos aqueles que têm nos pedido orações. Também coloco junto a Clarice Link, né, que também tem nos pedido oração, e demais pessoas que nos pedem oração, que no momento agora não estamos lembrados. A Rosane nos pediu oração também. E, enfim, são muitas pessoas que nos pedem oração, momentaneamente não estamos lembrados, mas Deus é onisciente, é onipresente, e Ele está em todos os lugares, e Ele sabe de quem tem pedido oração. E quem pede oração é porque crê em Deus. Mas, como eu já disse, não basta somente crer, mas também crer na sua palavra e nas suas ações, e na sua ideologia e na sua doutrina. Eu peço que abençoe cada um, Senhor, que tem acompanhado nós essa noite, que tem assistido ou que irá ainda assistir esse vídeo. E assim convido todos, Senhor, para que o Espírito Santo faça com que eles venham de encontro à tua obra, à tua palavra, às tuas ordenanças. Louvado e engrandecido é teu nome. Em nome de Jesus eu agora repreendo e amargo todo espírito do mal, todos os espíritos satânicos, demoníacos e diabólicos. Em nome de Jesus eu estou te expulsando, Satanás. Vá para as profundezas do abismo, leva contigo o espírito da morte, do infarto, do derrame, do câncer, espírito maligno da perturbação, da ansiedade, da angústia, do medo, espírito de acidentes, espírito de doenças virais do coronavírus, espírito maligno que causa a depressão, o espírito maligno que faz com que as pessoas dão atenção para o espírito acusador, que possam se libertar, possam pedir perdão a Deus, ser libertos e de igual forma já passam a ser libertos também o espírito devorador, aquele espírito do mal. Tudo que for contrário à palavra de Deus, contrário à obra de Deus, eu estou te ordenando, Satanás, pegue todos esses espíritos malignos e vá embora. Em nome de Jesus eu estou te mandando sair. Sai! E em nome de Jesus eu declaro bênção, profetizo bênção e tomo posse da bênção com cada um que vai estar ouvindo esta oração, que vai estar orando conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido a todos para domingo à noite, 19h30, direto da casa de Deus, louvando o Senhor Jesus. E, se não for possível, até a quarta-feira. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Vamos em paz e o Senhor Jesus nos acompanha. Amém? Amém.